Días a todas y Bom todos, dia a bienvenidas y todos, bienvenidos. Mi nombre es Leslie todas, Beja, oficial bem-vindos. técnico en Meu nome é malnutrición y Leslie sistemas alimentarios del Berras, Departamento de Enfermedades No sou parte do Transmisibles Departamento y de Salud Doenças Não Mental de la Transmissíveis e Organización Saúde Mental Panamericana da de Salud. Organização Pan-Americana de Y en nombre Saúde. de la OPS les E doy em la más nome cordial da bienvenida OPAS, a este dou a tercer cordial webinar boas-vindas técnico a esse titulado terceiro webinar Recomendaciones de técnico Alimentación titulado de y de Recomendações de Actividad Alimentação Física para la e Mejor Atividade Atención de Física las para a melhor Enfermedades No atenção de Transmisibles. doenças não Este webinario transmissíveis. técnico forma Esse parte del webinar itinerario forma parte do formativo itinerário de la iniciativa formativo Mejor Atención para las Melhor Enfermedades No atenção Transmisibles, para doenças acelerar não las acciones transmissíveis, en acelerar as atención ações primaria em de atenção salud. primária de Y bueno, saúde. darles unas Bom, pequeñas dar umas recomendaciones y pequenas recordatorios. recomendações Cada e uno de estos lembrar webinarios cada tiene um una desses duración de webinars tem uma 90 duração de minutos. 90 Recordarles minutos. que está disponible Lembrar que está traducción disponível simultánea en a español, interpretação inglés y simultânea em portugués. espanhol, Y de la português e misma manera inglês. estarán Da mesma disponibles esos forma, tres estarão idiomas en disponíveis essas la três hoja web. línguas Los seminarios se van a na ir web. desarrollando durante Os los meses de Os workshops septiembre a serão diciembre de realizados este em año. setembro a dezembro desse Este ano. seminario, como les Esse compartía, es el número 3 de un webinar é o total de número 3 5 de um total seminarios de cinco que finalizarán el webinars 10 que de diciembre. finalizarão o Sin 10 de embargo, podrán dezembro. visualizar las Porém, grabaciones de los poderão visualizar webinarios as y gravações realizar do las webinar e evaluaciones a realizar través as de los avaliações cuestionarios através hasta el dos mes de febrero de 2026. enquetes Esto até de forma fevereiro do asincrónica. 2026. Para la Isso de forma certificación, los assincrônica. Para a participantes y las certificação, os participantes que participantes e as visualicen los participantes 5 que visualizem os webinarios cinco o los webinars 5 seminarios y ou que hagan cinco, las as lecturas de cinco las fuentes oficinas e bibliográficas que que se façam comparten, as así leituras das como los fontes, cuestionarios de evaluación, assim como os recibirán enquetes de un avaliação, certificado de aprobación receberão del um plan de seminarios certificado del campus de virtual de aprovação salud pública de do la campus OPS virtual de con saúde una pública duración de da 10 OPAS com uma horas. duração de 10 horas. Ahora bien, si pueden participar de forma Se vocês sincrónica, en conseguem el aula participar de virtual forma están disponibles las sincrônica na fechas aula y los virtual, enlaces de estarão acceso a cada uno de los os links de webinarios acesso a que cada um dos requieren previa webinars inscripción para que poder requer de participar. prévia Durante el inscrição para transcurso de poder este webinar vamos a participar. estar Para o compartiendo en el chat transcurso do los webinar, estaremos enlaces y los detalles compartilhando no y chat respondiendo a os todas sus dudas links técnicas de esta serie de webinarios. Y bueno, sin más, de e nuevo, darles la bienvenida a este responderemos as tercer webinario perguntas. de recomendaciones de alimentación y actividad física para la mejor atención Veremos de também a las enfermedades atividade no física para transmisibles. melhor atenção Y recordarles para que tenemos el doenças día de não hoy tres transmissíveis. objetivos E lembrar que primordiales. hoje temos três Número uno, objetivos presentar las primordiais. recomendaciones de la Primeiro, OPS y apresentar la as OMS recomendações sobre da OPAS, alimentación a OMS saludable sobre para alimentação apoyar en el saudável, abordaje para de las poder enfermedades apoiar no na abordagem transmisibles de en doenças la não atención transmissíveis primaria de na salud, atenção primária así de como saúde, las recomendaciones de assim la como as OPS y la recomendações da OMS OPAS e sobre da actividad OMS física. sobre atividade Y bien, física. por último y no E menos bem, importante, finalmente, e não menos visibilizar las importante, experiencias visibilizar nacionales as experiências concretas que nacionais ilustran la aplicación de estas concretas que ilustram recomendaciones a en los aplicação servicios das de ações atención nos primaria de la serviços de salud. atenção primária da Le paso saúde. la palabra a mi colega Passo a Vanessa palavra ao García meu Larsen, jefa de colega la unidad de Vanessa factores de Garcia riesgo y nutrición, Larsen, para que nos da dé unas unidade palabras de de fatores bienvenida y de de apertura. risco, para dar umas Over to you, palavras Vanessa. de boas-vindas. Gracias, Leslie. Buenos dias, buenos dias. Obrigada, Good Leslie. morning, and thank you all for joining us today. On behalf of the Pan American Health Organization, it is my pleasure to welcome you all to the Em third nome technical da webinar Organização about Pan-Americana da Saúde, é uma honra PAMC. dar boas-vindas a essa Today, we will take iniciativa. issues Hoje very vamos from abordar preventable disease uma prevention and control. Healthy diets and physical tema que activity é are the primary sobre as doenças não primary healthcare transmissíveis para measures. prevenção e controle, as dietas Preventable diseases saudáveis, accounts for atividade nearly física, 80% of atenção deaths primária. worldwide. As doenças This is não not only a health transmissíveis challenge, representam but also 80% a das mortes social na and nossa região. economic one. E não é apenas um As desafio de families, saúde, mas communities, and também um health desafio systems carry social the e weight of econômico. premature E as illness and famílias, as disability. comunidades, os sistemas de Too often, the saúde environment in levam o which people peso de live and work doença e promote healthy e options. deficiência. Easy and affordable Geralmente, access os to ambientes em que tropical essas foods, pessoas for vivem e example, trabalham and promovem beverages essas contain opções sugar não or salt, saudáveis. as well O as acesso behaviors in the built fácil environment
e é asequível para essas pessoas para os alimentos processados, por exemplo, os refrigerantes com alto conteúdo de açúcar, de sal, e também as condutas e os ambientes que limitam a atividade física. A evidência científica sugere que mais de 80% das crianças e adolescentes na região das Américas não cumprem os níveis recomendados da OMS de atividade física. Em 2022, mais de um terço dos adultos não tinham atividade física suficiente, com a prevalência de inatividade física mais comum entre as mulheres. Por outro lado, continua o aumento per capita de vendas de produtos ultraprocessados observado durante as primeiras décadas do milênio em 12 países da América Latina, que demonstrou como isso contribui às dietas tradicionais serem esquecidas. Os alimentos nesses entornos pode levar a esperar que os indivíduos levem a responsabilidade de não adotar condutas saudáveis. Os governos, os sistemas de saúde devem criar as condições para que eles possam ter uma eleição saudável. É a opção que seja a opção mais fácil. A nossa região está fazendo avanços com as leis e regulamentos para reduzir a demanda dos produtos processados, inclusive as embalagens com alertas e regulamentos na comercialização desses produtos. No entanto, precisamos ampliar os esforços para gerar marcos regulamentários e garantir o acesso a alimentos nutritivos, espaços seguros para atividade física e também promover políticas que apoiem o empoderamento das comunidades para que possam enfrentar essas situações, por exemplo, infraestrutura para locais seguros, para recreação, transporte ativo e principalmente aí o atendimento primário da saúde tem uma função decisiva, o primeiro ponto de contato para as pessoas, uma plataforma ideal para oferecer não apenas tratamento, mas também para criar um assessoramento prático sobre uma dieta saudável e atividade física. Já foram desenvolvidas recomendações baseadas na evidência, aplicáveis, inclusive para pessoas que vivem com doenças não transmissíveis. Na sessão de hoje, temos três objetivos: apresentar essas recomendações sobre a dieta e a atividade física, e o mais importante, aprender das experiências reais que estão sendo aplicadas no mundo. Vamos ouvir do Brasil, da Colômbia, e como essas ações estão sendo traduzidas na ação no atendimento primário. Esse webinário não é apenas sobre compartilhar conhecimento, mas também faz parte de um esforço mais amplo para fortalecer a capacidade de promover a equidade nos sistemas de saúde. Essa iniciativa Better Care, melhor atendimento para as doenças não transmissíveis, foi desenhada para apoiar o atendimento, as equipes de atendimento primário, para poder avançar para uma mudança sistemática. Eu agora convido vocês nessa discussão como uma oportunidade para refletir como podemos integrar essas recomendações nas práticas e também para promover entornos mais saudáveis para apoiar as comunidades. Por último, as doenças não transmissíveis não é apenas uma guia Thank you clínica, very much, Vanessa. mas também And para just a quick garantir reminder, que we as have pessoas simultaneous tenham saúde. Gostaria interpretation. de You can lembrar que click on temos the interpretação icon of the globe simultânea, at the podem bottom of fazer the clique screen, no and you can ícone na select parte the language inferior that da you prefer. tela para escolher So, a língua ahora da sua vamos a preferência. continuar con la participación de Fabio da Agora Silva vamos Gómez, continuar com a asesor en nutrición y participação de actividad Fábio da física, Silva que nos Gomes, presentará sobre las de recomendaciones Nutrição e de la Atividade OPS Física, y sobre as OMS recomendações da sobre OPAS, alimentación OMS, saludable sobre como parte de la alimentação saudável, iniciativa como parte da Mejor Atención iniciativa en las Enfermedades Melhor No Atenção em Transmisibles. Doenças Não Adelante, Transmissíveis. Fabio. Pode Muchas começar, gracias, Fábio. Leslie. Buenos Muito días a todas y obrigado, todos. Leslie. Bom Un dia a gusto todos, poder todas. Um participar en esta prazer poder ocasión para compartir un participar poco da ocasião para de las compartilhar um recomendaciones de pouco la OPS y das la OMS recomendações que da pudieran OPAS, apoyar que la mejora de la pudessem atención apoiar en melhor na enfermedades no atenção transmisibles. em doenças não Es importante transmissíveis. empezar É tratando de dónde importante salen esas recomendaciones de começar antejuicio, falando de de cómo onde saem essas son construidas recomendações, y si tiene más como são interés, puede construídas, usar se tem este mais código QR interesse, pode usar para o bajar y leer código un poco QR esta para ler este um manual pouco
o del desarrollo manual de las directrices y do recomendaciones de la OMS desenvolvimento que das fue diretrizes e nosotros nos recomendações da basamos, pero en OMS, resumen es un nas proceso quais estamos bastante baseados. Mas, em largo que resumo, é um envuelve todo el processo bastante planeamiento, longo que estructurar envolve puntos, estructurar las planejamento preguntas críticas estruturados, que se van a evaluar para críticas definir para las avaliar, intervenciones y las definir as recomendaciones que intervenções e as pueden ser recomendações eficaces y que efectivas, pode ser el eficaz, desarrollo de la efetivo, guía o que desenvolvimento da involucra el guia uso de que envolve revisiones sistemáticas y una o uso evaluación de de la revisões calidad sistemáticas, uma de la avaliação da evidencia para poder qualidade llegar e uma evidência de a como estos números, chegar a estas aos números, a recomendaciones y mensajes que se recomendações e establecen. O sea que mensagens que estão se todas veces cuando estamos estabelecendo. hablando de Todas as recomendaciones, vezes, quando estamos estamos falando hablando de no recomendações, de algo estamos que falando nos não de pareció algo buena que não idea parece uma solamente boa porque ideia, sí ha né? sido Mas que muy foi robustamente analizado para muito bem entregar a los países con analisado una para mejor entregar aos países com opción para la uma población. melhor Y opção con para a relación a la população. alimentación Com y relação à salud, tenemos alimentação e muchas saúde, temos directrices muitas y en la diretrizes. alimentación muchas E na veces pasa alimentação, eso, muitas que en vezes lugar de acontece tener una isso, que em única lugar de ter recomendación uma única tenemos muchos recomendação, elementos de la temos alimentación que muitos tenemos que elementos tratar, pero vamos a de ver si es referência que posible temos que ver e en vamos ver varios, como é possível em de vários, distintas maneras de diferentes resumir formas, bastantes, resumir bastante bastante cuáles son las quais orientaciones são más as generales que orientações mais podemos gerais brindar y de igual que manera podemos cuáles son dar efectivas. e Pero quais voy podem a ser pasar un efetivas, poco mas por cada una de passarei um ellas y pouco después por cada pensando uma cómo podemos delas, facilitar la pensando entrega de como esta facilitar a información. entrega dessa informação. Una de las recomendaciones Uma das que es muy importante recomendações para que la é muito población importante para a que están população viviendo con que enfermedades no está vivendo transmisibles com es doenças el não consumo de transmissíveis é o potasio consumo de y eso está potássio. establecido por Isso está la estabelecido OMS pela que el OMS, mínimo recomendado que sea de que o mínimo 3.150 recomendado deve ser miligramos. de En el caso de 3.150 niños, si miligramas. ustedes No caso de trabajan con crianças, niñas y se vocês niños trabalham que com ya viven con crianças enfermedades no transmisibles, que vivem com desafortunadamente no es doenças algo não que nos gustaría transmissíveis, ver, é uma pero coisa que a gente entiendo não que gostaria muchos de ver, puede mas ser que entendo que están muitos de lidiando vocês con esta situación. talvez estão Esta trabalhando com essa cantidad es un situação. poco Essas mínima, un poco quantidades menor, são um obviamente pouco pensando en las mínimo, um pouco necesidades menor, de pensando na los niños. necessidade das Entonces tenemos que crianças. ajustar cuál es la necesidad Temos que energética de ajustar los quais são niños as necessidades a este energéticas valor. das Entonces crianças. estamos tratando A de esse darle un valor, valor estamos que vale tentando para aquele um los valor que adultos y se vale para ajusta os adultos, a los está niños y niñas. ajustado Pero ahí às pensar cómo vamos crianças. a traducir eso E para aí la pensar como a población gente y traduzirá isso es para a importante população, e é destacar que importante las destacar recomendaciones que que tienen que as ver con recomendações que têm a ver com alimentos que están dentro de las alimentos que directrices de estão dentro carbohidratos, das pero se diretrizes aplican de de manera general carboidratos e que a são los aplicadas de alimentos y forma geral aos se refleja alimentos de manera e se reflete particular a los na alimentos, parte, por ejemplo, las especialmente na parte frutas dos y alimentos, como as hortalizas, frutas, que se recomienda que hortaliças, para que se las recomenda aqui para personas as con 10 años o pessoas más, com 10 o sea anos que a incluso mais, los niños con inclusive as 10 años crianças com hasta 10 18 anos a mais años, até también se 18 aplica anos. esta recomendación Também é aplicada a de al menos recomendação 400 de gramos de pelo menos frutas y 400 hortalizas. gramas Y de esto es frutas e porque es hortaliças. importante, porque Por si que é uno importante? cumple con Porque estas se recomendaciones, ya cumprir com essas automáticamente va a estar recomendações, cumpliendo con las, automaticamente estará cumprindo probablemente, com muy as. probablemente ya Bom, estará cumpliendo con las provavelmente estará recomendaciones de cumprindo com as mínimos de potasio recomendações que do mínimo de mencionamos potássio anteriormente. Entonces, que quizá falamos ese es un anteriormente. mensaje Então, más talvez isso seja sencillo uma y mensagem aún mais así las simples. cantidades en gramos E tendrían mesmo que assim, as traducirse quantidades em gramas en teria que se alimentos, traduzir em pero eso también alimentos. pueden buscar distintas Mas isso maneras também pode se de ver reflejar diferentes en formas cantidades de de refletir alimentos. em quantidade Sabemos de que las alimentos. frutas, por ejemplo, van a Sabemos que as estar frutas, por siempre, exemplo, estarão una sempre unidad de fruta va a estar numa pesando unidade, estará pesando cerca de sempre 100 o un perto de poco menos de 100, 100 gramos, pouco dependiendo de menos de la 100 fruta, etcétera. gramas, Si dependendo da son fruta. pequeñitas, más o Se menos el for volumen que ocupa una pequena, fruta é um volume entera que tem de uma fruta tamaño inteira de mediano, como tamanho un plátano, una médio, manzana, una naranja, un mango, por ejemplo. como uma laranja, Y obviamente los vegetales, todos que podemos uma considerar, manga, claro, os como por vegetais ejemplo também que podem se una- considerar. un-
una zanahoria o cualquier uma otra hortaliza cenoura, que se pueda qualquer considerar también. outra Se van a hortaliça que sumar eso, possa se no es algo que a considerar, pesar será del número grande de adicionado também, que 400, mesmo com o no es número algo grande de tan 400 difícil de não é alcanzar. muito difícil Y de el otro punto que alcançar. yo creo que es muy E outro importante ponto que es eu acho que é que muito trata del mínimo de importante é que cantidad tenta de do mínimo de fibras, pero quantidade de acá es fibra, importante destacar que son las mas aqui é fibras provenientes importante de alimentos. destacar No es que são suficiente que uno va fibras tomando provenientes suplementos de de fibra, eso la directriz alimentos. es muy clara, no va a funcionar Provenientes de para ayudar, fibra, por a diretriz ejemplo, é a clara, não mejorar el funcionará para perfil ajudar a melhorar o lipídico de perfil las personas lipídico o das prevenir otras pessoas, formas y ou otras prever outras expresiones formas, de outras las enfermedades o expressões riesgos de las das enfermedades no doenças ou transmisibles. riscos de Y una doenças manera não muy transmissíveis, importante, e uma forma quizá muito más sencilla importante, de talvez buscar mais asegurar esos simples 25 gramos, de ver essas 25 25 gramas, gramos sería asegurar que las personas todos seria los ter a días puedan certeza que as comer alguna pessoas legumbre, o sea, todo dia frijoles o consigam comer algum garbanzos, legume, lentejas. Si feijão, todos los días garbanço, algunas de las comidas tengan esos lentilha. alimentos, Todos os dias tem estaremos uma mucho más desses cerca de alcanzarlos alimentos, estaremos que mais si perto no de lo alcançar. tenemos, ¿no? Y eso nos permite facilitar un poco el Isso mensaje. permite facilitar a Ahora, mensagem. pensando los alimentos o los elementos de la alimentación que Os son, elementos vamos da a decir, alimentação hablemos hasta são, ahora los positivos, lo que debemos veremos, consumir, bom, dos las frutas, positivos, do que a vegetales, gente más tem que legumbres, consumir, eso es mais fruta, fundamental. Ahora lo que vegetais, tenemos que legumes, restringir, fundamental. Agora o también que a gente tenemos tem que metas restringir, específicas, o sea temos que debemos também como adultos no consumir más de objetivos 2.000 específicos. miligramos de Como adultos, sodio, o não sea que son devemos 5 consumir mais gramos de de sal. 2 Y miligramas de para niños y bebés sódio, eso que tiene que são ser ajustado. 2 En 5 niños miligramas de sal. Em tenemos que estar crianças, controlando temos que controlar, también que trabajan, ustedes por que ejemplo con niños también trabalha. deberían Por exemplo, vocês ajustar que esta trabalham com cantidad para que meninas no sea também, superior a su ajustar a necesidad quantidade para que não energética seja en el superior equivalente à necessidade de sodio. energética do equivalente Y de vamos a ver un sódio. poco cómo podemos E queríamos simplificar ver também eso, como pero podemos una de las simplificar maneras isso, de mas uma das hacerlo formas de fazer es ya favorecer que las personas puedan é já cocinar su favorecer propio que as alimento. pessoas Porque possam obviamente cozinhar sí, seus uno puede próprios decir, es que alimentos, tiene porque, que claro, se mirar alguém las pode etiquetas de los productos. dizer, Pues você bien, tem que eso es ver una manera todas de essas hacerlo, etiquetas pero dos igual no tienen produtos. É uma control de forma de cuánto fazê-lo, sodio mas puede não tener. Lo tem que o puede hacer es controle do mirar o no mirar y sódio. quedar ahí muchas Pode veces sin ver ou poder não ver. decidir. Entonces, lo mejor es Muitas tener vezes el se poder en decidir, sus o melhor manos é de ter o decidir poder nas cuánto va suas a mãos entrar de en su decidir alimentación y tener esta cantidad quanto entrará na establecida sua para poder alimentação e a preparar quantidade este día, por estabelecida para ejemplo, ¿no? preparar. De la misma manera, tenemos una recomendación de Da azúcares. mesma Esto forma, temos ya va uma recomendação de açúcar, presentada en la proporción que de será energía se que apresentar provienen na de los proporção de azúcares energia que vem dos libres. açúcares Y en este caso ya se ajusta a livres, e toda la nesse caso, población. Esto ajustado à significa que no população, isso importa si estoy significa que hablando não para un importa niño, se si estoy estamos hablando falando para un para uma adulto, criança, para um estoy tratando adulto. del percentual Estou de tentando azúcares do que de toda percentual de alimentación açúcar que de toda a esta persona alimentação dessa puede, o sea, pessoa no debería venir de não azúcares libres. Y deveria vir de azúcares libres açúcar acá livre, estamos açúcares contabilizando livres. tanto el Estamos azúcar que se contabilizando tanto o puede açúcar echar a que una pode se preparación en colocar casa, numa cuanto el preparação em azúcar que se casa, encuentra en, por enquanto o ejemplo, açúcar que bebidas está azucaradas em o productos bebidas ultraprocesados, bien adoçadas, como produtos los azúcares que están ultraprocessados, presentes como os naturalmente açúcares en que un jugo estão que también se no debe suco, restringir. que também Para devem las se grasas restringir. saturadas, tenemos Para la graças misma proporción saturadas, de temos também a 10%, mesma tenemos que proporção do restringir al menos 10%, del temos que 10% restringir lo que menos de dez por comemos en la cento forma de o que a grasas gente come saturadas em forma y de la grasa cantidad de saturada, e a grasas trans quantidade de tiene que ser graças aún trans mejor, tem que no ser ainda superar o sea, ser menor, menor que un não pode 1% ser mais de do la que um por alimentación cento da puede alimentação. contener grasas trans. Y finalmente el total de grasas Finalmente, o total, total el total de de grasas también gasa debe ser total restringido a no más, deve a ser menos de restringido também a 30%, menos de porque trinta también por está cento, porque também relacionado está a, o relacionado puede incrementar el riesgo ou pode de incrementar o obesidad, entre risco otros de obesidade, entre factores que outros nos fatores preocupan en esta que etapa. preocupam nessa etapa. Finalmente, una otra recomendación más reciente que Finalmente, se uma refiere outra no a un nutriente, recomendação pero a un recente que não ingrediente é que sobre muchas um veces se puede nutriente, mas um ingrediente echar a las que muitas preparaciones vezes se pode se culinarias o que se colocar nas puede preparações consumir en los culinárias, productos que pode se ultraprocesados consumir nos y produtos las recomendaciones de ultraprocessados, e as evitar, que son recomendações de los evitar, edulcorantes no que são los os edulcorantes adoçantes, não también açúcar, tienen adoçantes efectos negativos artificiais que para la têm salud y efeitos la revisión negativos para a saúde sistemática e a revisão sistemática desde la
que foi realizada desde a OMS identificou que no longo prazo pode incrementar o risco de incidência de obesidade, risco de diabetes tipo 2, todas as causas de mortalidade, doenças cardiovasculares, câncer, risco de nascim- nascimento antes, pretermo antes do tempo, a gravidez, um pouco a muy claramente se recomendação debe desalentar el consumo también de edulcorantes no de azúcares, que podemos adoçantes comentar também, más en detalle não açúcares, que podemos falar Ahora, mais a ¿cómo podemos detalhe. resumir de una manera Como más podemos resumir de uma sencilla forma a las mais personas simples esas às recomendaciones de pessoas essas restricción de recomendações de sodio, de restrições de azúcar, de grasas sódio, saturadas, de grasas açúcar, totales? Entonces, graças la primera que yo saturadas, mencioné graças totais. anteriormente, A primeira si que eu nosotros mencionei volvemos anteriormente, se a a gente cocinar y volta preparar a lo que cozinhar e estamos consumiendo, preparar, volvemos a tener control sobre lo que comemos, las voltaremos a ter o cantidades de lo que controle comemos. sobre o que a gente Entonces, eso es come, importante as y eso es un quantidades. Isso factor é que nos da importante porque é um más fator poder que dá sobre mais nuestra poder alimentación y sobre a por lo nossa tanto sobre nuestra alimentação salud. e, portanto, Y el otro elemento que es sobre a nossa fundamental y saúde. que ya está Outro muy alimento que é fundamental claramente e que está establecido claramente es de evitar los estabelecido productos ultraprocesados. Y é vamos a de escuchar un poco más evitar en detalle la experiencia produtos. de Brasil y Bom, cómo vamos se ouvir um puede pouco mais em detallar detalhe a mejor experiência de Brasil en la consejería para las e como personas y en pode otras detalhar acciones que puede tener a conselhos nivel de para as atención pessoas primaria. para ter Pero outras básicamente ações el evitar de atenção el consumo de primária. ultraprocesados nos va O a consumo de ayudar a alcanzar ultraprocessados las ajudará a recomendaciones de la alcançar as OMS, la recomendações da OPS, no OMS, solo con relación a los OPAS, nutrientes, pero não só com también con relação aos relación a nutrientes, los mas também nutrientes, com pero también a relação evitar otros aditivos y otros mas também componentes y un evitar alguns patrón aditivos e alimentario, vamos a componentes de um decir padrão en general, alimentar que está em geral que asociado está con un gran número associado de com o enfermedades que grande queremos número de doenças prevenir que y queremos o queremos prever controlar, como es ou el queremos caso controlar, como é o de caso lo que tratamos en do que esta a presentación. gente Entonces, quizá falou un nessa ejemplo de cómo apresentação. se puede Talvez um exemplo de como simplificar podemos y ahí después vamos a escuchar simplificar, más e aí podemos ouvir mais de Patricia de la experiencia de Brasil, da cómo Patrícia podemos da hacer experiência do llegar Brasil, de como estas fazer, recomendaciones para que como otros puedan chegar, fazer evitar más chegar ultraprocesados recomendações para y poder volver a evitar los os alimentos ultraprocessados e voltar aos cocinados y alimentos preparados con los cozidos, cuales tenemos más preparados, com os control quais sobre ellos. temos Muchísimas mais gracias. controle sobre eles. Muito Muchas obrigado. gracias, Fabio. Recuerden Muito que tenemos obrigada, una Fábio. cajita Lembre de que temos uma Q&A donde caixa pueden de poner sus preguntas. Esperemos Q&A, onde tengamos pode al colocar as final suas de las presentaciones perguntas. tiempo Tomara para una teremos discusión, no pero si no, de final das cualquier manera las apresentações estamos tempo para uma anotando y podemos discussão, estarlas contestando mas en el não transcurso de este podemos webinar. responder no transcurso do Ahora bien, webinar. vamos a pasar con Patricia Passaremos Jaime. agora a Ella es Patrícia directora del Jaime, Núcleo de diretora do Investigación Núcleo de Epidemiológica en Pesquisa Nutrición y Epidemiológica Salud, de Nutrição e NUPENS, Saúde, de la Universidad de NUPENS Sao da Paulo. Universidade de São Nos va a hablar Paulo. sobre la experiencia de Ela Brasil falará sobre a en la experiência do orientación Brasil y na promoción de la orientação alimentación e promoção saludable da en la alimentação atención primaria de saudável la salud. na atenção primária da saúde. Bom dia, buenos días, good morning. Les gracias por la invitación. Yo voy a hablar Obrigada en pelo português. convite, eu falarei em português. Yo necesito que alguna persona ponga la presentación. Yo tuve un problema en conexión y no estoy, estoy hablando por el mobile phone. Bom, obrigada pela oportunidade de compartilhar a experiência brasileira com a implementação da Guia Alimentar da População Brasileira no Brasil, na atenção primária em saúde do SUS. Pode passar o próximo, por favor? Então, eu sou nutricionista e coordenadora científica do NUPENS, que é o núcleo de pesquisa que desenvolveu a classificação nova de alimentos e cunhou na literatura científica nacional e internacional o termo alimentos ultraprocessados, né? Então, a classificação nova, ela se constitui como uma inflexão na forma de estudar a relação entre alimentação e o processo de saúde-doença, mas isso também pode ser aplicado na produção de orientações alimentares para populações. E foi isso que desenvolvemos numa parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, Escritório Brasil, desenvolvendo o Guia Alimentar para a População Brasileira, na sua segunda edição, publicada em 2014, que foi o primeiro guia na América Latina
a introduzir o conceito de alimentos ultraprocessados e produzir recomendações alimentares utilizando a classificação nova. Hoje, na América Latina, nós já somos 6 países que incorporaram essa classificação, e compreendendo guias alimentares como instrumentos e tecnologias em saúde, nós também apoiamos o Ministério da Saúde no desenvolvimento de uma nova tecnologia, que são os protocolos de uso do guia por profissionais na atenção primária em saúde do SUS. Próximo, por favor. Então, esse é o objetivo principal da minha fala, que é compartilhar a experiência de desenvolvimento dessas tecnologias de implementação do guia alimentar para atenção primária em saúde e também todo o processo de implementação dessas novas tecnologias orientados pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde brasileira, direcionando uma formação, uma capacitação profissional para a implementação dessas tecnologias. O próximo. Então, é importante contextualizar, né? O Brasil tem um Sistema Nacional de Saúde que está fazendo 35 anos, ele é um sistema público, gratuito, onde se reconhece o direito universal à saúde e à alimentação adequada e saudável. Ele é um sistema de saúde descentralizado, que desenvolve ações compartilhadas em termos de responsabilidade do governo federal, do governo estadual e dos 5.572 municípios brasileiros, e ele envolve a participação social no desenvolvimento das ações. Também é importante dizer o nível da complexidade de fazer gestão de um sistema de saúde de um país que tem dimensão continental, talvez o único país no mundo que tenha proposto e assumido o compromisso da direito à saúde gratuito, universal, para um país que tem uma população de mais de 200 mil habitantes, né? Uma grande heterogeneidade regional, cultural, econômica e social. É importante também mencionar que o sistema de saúde brasileiro ele está organizado prioritariamente por meio da atenção primária em saúde, utilizando a estratégia de saúde da família como nosso modelo preferencial e de organização da atenção primária, e contando com a equipe mínima composta por médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, mas também com equipes multiprofissionais de saúde que vão complementar o cuidado integral e continuado, agregando saberes como, por exemplo, do campo da alimentação, da nutrição e da atividade física no cuidado dos usuários na atenção primária em saúde. Próximo, por favor. Então, nós sabemos o peso que a alimentação inadequada tem na carga global de doenças, e os guias alimentares, eles são ferramentas centrais para enfrentar a tripla carga da má nutrição, e tanto a OMS como a FAO recomenda a implementação de guias alimentares como estratégias de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. E a atenção primária em saúde, ela é um locus, um âmbito prioritário para o desenvolvimento de ações de implementação de guias alimentares. O próximo. Então, mas há um grande desafio nesse sentido, né? A promoção da alimentação adequada e saudável e a atenção nutricional, elas não são priorizadas. Of these actions are not prioritized when taking care of health. Many times they are secondary in relation to other care actions that are focused on biometric and pharmacologic care. The users of primary health care receive adequate food orientation based on scientific evidence. The main content of scientific literature is the lack of time, the low training of professionals to talk about the nutrition following the nutrition guidelines. We have a great opportunity here with this publication, the new edition, in the Brazilian edition, with a new paradigm, new possibilities of use of these guidelines. Why? Because these guidelines understands that nutrition is more than nutrients, and we want to talk about healthy food
that is appropriate from the cultural standpoint. There is a qualitative approach, not necessarily only with labels, and also realistic and feasible perspective to have recommendations that are presenting strategies to overcome barriers for the healthy eating of those users. In this regard, we assume the commitment of thinking of instruments for implementing the healthy nutrition because we had received testimonies that users were finding these materials useful, but they didn't know how to implement it when choosing the healthy diet. Based on the health guidelines provided by the Brazilian health system, we chose the protocol of use. These are regulatory documents or more limited scope, which establish criteria, parameters, and standards for the use of specific technology in a particular disease or condition. In this regard, we understand that the food guidelines should be implemented. Then we developed the protocol for the use of the Brazilian food guide in primary health care in Brazil, with a focus on individual dietary guidance in the clinical practice, with a person-centered methodological approach, and also a tool to support the health professionals, the minimum, the physicians, the nurses, the multi-professional teams, including nutritionists, psychologists, physiotherapists. These protocols were developed taking into account the different stages of this life cycle. This is a series of protocols for the elderly, for children, in different life cycles, women, and people who are also in the group of adolescents, and we want to provide this clinical support in their different life cycles. I am not going to have the time to explain this in detail, this methodology, but I would like to highlight that the whole process of developing these nutrition guidelines was based on these two scientific papers and also following the scientific methodology based on the content and the perspectives of users of those materials, the PHC professionals, with a validation process of the documents and the technology. Once the protocols were developed, we had also another project with a partnership with a reference hospital for the Brazilian public health system, also with the Ministry of Health, the training of professionals. And once we had the nutrition guidelines and the protocols, we wanted to incorporate all these instruments in the primary health system. That's why we wanted to train all the health professionals, and we considered this an important strategy for the implementation of these documents. We developed a training that is called Quali Guia. Our objective was to validate a course, a distance learning course of 30 hours to train primary care professionals in providing dietary guidance. Another impact was related to the guidance of users in relation to the recommendations of the Brazilian dietary guidelines. The stages, the first objective of the training was achieved. It was communicated in this scientific paper when we talk about the methodology, the quality of the content of the training. That was an online training. It is important to say that this strategy for
dietary teaching was going through a scientific validation process to gain the trust of the Brazilian public health system users. The second objective was also achieved. We wanted to assess the impact of the training on professional self-efficacy. I am going to review very quickly the outcomes. We were studying 64 small municipalities. The rate of participation of the training was great. We finished the training of the qualification of 1,241 professionals with a great diversity of professionals that were trained. The main professionals were nurses, physicians, dentists, physiotherapists, psychologists, nutritionists, among others. When we assessed the impact of this training using a self-efficacy scale, we observed that we had an improvement in 58% in relation to the average score when they were talking about the primary health care. We didn't see any difference in the professional categories, but we saw that there was a significant increase in the perception of self-efficacy in all professional categories after the training. Well, given the success of this initiative, this training was incorporated by the healthcare professionals in an open platform in the Brazilian Public Health System platform that is called UNASUS for all professionals in Brazil. And we are very glad to let you know that after 1 year of the implementation of this open course with these Brazilian professionals, we have already 3,766 graduates in all the Brazilian states with a decentralized training in our country with a continental size. Finally, to finish, I would like to mention that when we see the municipalities where the training was implemented in 1 year, we were able to reach 15% of Brazilian municipalities. Next. The final considerations in relation to this Brazilian experience. We have demonstrated that it is possible to transform health practices related to food and nutrition care through knowledge, support, and collaboration, and also the technology development, the learning, the integration among the teams. And we understand that every meeting with the primary healthcare user is going to be a step closer to providing more effective primary healthcare for chronic disease management. Thank you. Obrigada, Patrícia. Thank you, Patrícia. Thanks Obrigada pela palestra. É muito importante ver todas as recomendações na prática. Temos muitas perguntas na caixa de perguntas e respostas que no final das tuas apresentações ou palestras teremos a oportunidade de falar. Agora passo a palavra ao Leo Nederving, consultor de atividade física em escolas, para que compartilhe a promoção de atividade física como parte da iniciativa Melhor Atenção das Doenças Não Transmissíveis. Leo? Muito obrigado, Leslie. Eu vou compartilhar a minha tela. ¿Ya pueden ver? Dá para ver? Todavía no está en presentación. Mas ainda não está em modalidade de apresentação. Muito bem. Eu vou falar sobre atividade física e as recomendações que temos da OMS e como poderíamos implantá-las nos serviços de saúde. É importante falar que
atividade física desde o nascimento até a fase idosa tem muitos benefícios. Existe uma mortalidade por muitas causas, com doenças cardiovasculares e a mortalidade por câncer. Uma menor prevalência de cânceres em sítios específicos, hipertensão, diabetes, tipo 2, uma melhora de saúde cognitiva e resultados educativos, particularmente nos colégios, nas escolas. Ser fisicamente ativo, especialmente as pessoas idosas, a saúde dos ossos e as lesões por quedas são menos frequentes. E uma capacidade funcional também em geral, a função física tem uma melhor atitude física e também uma melhor atitude cardiorrespiratória, muscular e adiposidade, menos gordura e gordura muscular. Não existem efeitos adversos para a saúde materna ou fetal no caso das mulheres grávidas. E vemos que é muito importante promocionar a atividade física para melhorar os custos em atenção médica. Na área verde, dá para ver os custos de atenção médica de pessoas ativas com atividade física alta e os custos são maiores em relação às pessoas que são muito ativas. Desde os 40 anos já vemos um custo maior em atenção de saúde pela inatividade. Quando temos 60 anos, o custo de atenção de saúde é 3 vezes maior para as pessoas que não são ativas em comparação às pessoas ativas fisicamente. E por isso, a recomendação é que todos os movimentos são bons. Qualquer nível de atividade física é melhor do que não fazer nada. Os benefícios são maiores entre 150 e 300 minutos de atividade física com uma intensidade média, moderada, em uma semana. E com isso, falamos que é importante definir o que queremos dizer com uma intensidade moderada. Essas são as coisas que fazemos todos os dias. Por exemplo, as atividades na tela. Quando falamos de uma intensidade mais vigorosa, por exemplo, correr, nadar, esportes de competição, artes marciais e também atividades de fortalecimento muscular, yoga, pilates, tai chi, flexões, jardineria. Como dá para ver, não existe uma necessidade de ir para a academia para poder fazer essas atividades. Podemos colocar elas na nossa rotina do dia a dia. Porque temos o transporte ativo e podemos utilizar as escadas em vez do elevador também. Esse seria o comportamento sedentário, que é um comportamento com uma baixa despesa de energia. Por exemplo, estar deitado, por exemplo, trabalhar
somente no escritório ou estar muito tempo no carro. Agora, no caso das crianças, as necessidades de atividade física é maior e pelo menos 60 minutos ao dia ao longo de uma semana. E 3 dias na semana deveriam ter atividades de intensidade vigorosa para um melhor crescimento de ossos e músculos. De 150 e 300 minutos de atividade física aeróbica para os adultos. Se for mais, melhor. E também adicionar atividades de fortalecimento muscular e outras atividades físicas, sobretudo em relação a um balanço funcional e treinamento de força e intensidade moderada ou mais elevada. Essas recomendações não somente são aplicáveis aos adultos, mas também aos idosos com condições crônicas ou deficiência. Não considera essas áreas, perdão, são considerações gerais e, obviamente, deveríamos levar em conta a capacidade individual da pessoa para considerar esses números. É importante saber que as mulheres grávidas têm as mesmas recomendações de atividade física e poderiam fazer uma atividade física em intensidade se já eram fisicamente ativas antes da gravidez e não existia nenhum risco. Todas essas diretrizes ou alinhamentos de atividade física são recomendações também de sono, estão disponibilizados no site da OMS. E agora eu vou falar sobre alguns dados da atividade física. Na verdade, ainda não estamos atingindo o alvo mundial de 15% de atividade física em adultos para o ano 2030. Somente 36% da população das Américas está atingindo as recomendações de atividade física da OMS, 5% a mais da média mundial. E está incrementando. Subiu 6% na última década. Além disso, dá para ver que as mulheres são menos ativas dos homens, 41% das mulheres, em comparação ao 30% dos homens. Tem uma questão de gênero. As mulheres possivelmente têm mais barreiras para fazer atividade física. Próximo, por favor. E por isso, há 2 anos, lançou um plano de ação mundial de atividade física com 4 elementos importantes. Criar sociedades ativas. Estamos falando de criação de padrões sociais e atitudes pós-atividade física, uma mudança de paradigma. Uma coisa que nós precisamos, porque vemos atividade física como uma coisa que dói, que a gente fica cansada, e tudo é feito, criado para facilitar o uso dos carros, mas temos os carros, os elevadores,
debería ser E, na organizado de verdade, otra manera deveria en la ser sociedad. organizado de outra Por maneira. eso también el componente E 2 por que se isso trata de temos crear o componente los 2, entornos y los que tem a ver espacios que com os sean entornos e como más, espaços de mais, más propicios para la actividad mais física. Por adequados para ejemplo, uma la forma atividade como física. estamos Por exemplo, diseñando a nuestras maneira como estamos ciudades, desenhando as nuestras carreteras o cidades, nuestros as barrios. estradas, os Todo eso bairros. necesita un enfoque diferente para Precisamos de um enfoque facilitar el uso de la diferente actividad para física facilitar y con eso pues también estamos as facilitando atividades ciudades más físicas e por verdes. isso estamos El precisando tercero cidades es el de verdes. los entornos, donde podemos promover 3. la actividad Os física. entornos, Podemos pensar en las promocionar as escuelas, en los atividades lugares físicas de nas escolas, trabajo, en las e cárceles, nos en nossos los hospitales, trabalhos, todos los entornos nos pueden hacer hospitais, cosas todos os para entornos promover la actividad poderiam física y promocionar eso incluye atividades también los físicas, servicios de atención primaria incluindo en salud. serviços de De otros atenção vamos a hablar un primária poquito más e tarde. saúde. E Y además depois es bueno falaremos sobre tener isso. E também é sistemas bom ter activos. sistemas Necesitamos ativos, criar una sistemas planificación ativos, a nivel nacional y planejamento una ao gobernanza nível también para recreacional, promover la actividad governança de física e promoção de incorporarlo en las atividades políticas físicas e intersectoriales. promocionar políticas intersetoriais. Bueno, ya hablé de Bom, estos já cuatro falei objetivos. sobre esses El 4 plan incluye 20 objetivos e acciones o de plano política inclui que 20 ações de especifican políticas más específicas qué actividades se pueden implementar. e outras Entonces, atividades de este plan de implantação. acción nos Esse da el plano de mandato ação y tem es importante vincularlo a la agenda de los objetivos de mandato de desarrollo inclusão de sostenible de Objetivos de Desenvolvimento 2030. Sustentável ao Tenemos la meta de una 2030. reducción de Temos 15% de la actividad alvo de física, pero redução de mencionar también que 15% la actividad física e também se falar que relaciona con a 13 atividade de los física 17 tem objetivos de relação com os desarrollo 13 dos 20 del Objetivos milenio de de desarrollo Desenvolvimento sostenible. Entonces Sustentável ayuda con do milênio. mantener Então, ajuda un a peso manter saludable, o de peso mejorar la saudável, salud de melhorar a las personas, saúde también das nos ayuda en el pessoas, rendimiento escolar. ajuda Es una forma no, también de no empoderar a desempenho na las niñas y escola e mujeres. ajuda Nos as ayuda meninas, a tener as una fuerza de crianças a ter trabajo uma más força de saludable y ser más trabalho mais productivas, a saudável, tener ser mais infraestructura produtivos, ter sostenible, a infraestrutura reducir las inequidades, sustentável, a mejorar la calidad reduzir del aire, as inequidades, melhorar usar a menos qualidade do ar, combustible fósil, a menos proteger el medio combustíveis ambiente. fósseis, proteger o meio Y ambiente también la discriminación, digamos, se reduce. e Entonces, a los discriminação. objetivos son múltiples Os y objetivos são eso, múltiplos. pues, es muy importante, digamos, que É estamos muito enfatizando importante estas, enfatizar, eh, sublinhar todos estos beneficios, porque todos a esses menudo desde benefícios, salud lo porque muitas único que vezes, decimos es que es desde a bueno para tu saúde, desde a salud área da hacer saúde, sempre falamos, é bom actividad para a sua saúde física, fazer pero en atividade muchos física, países, digamos, mas em la muitos gente países as va en bicicleta pessoas no por la salud, vão em sino porque bicicleta não por pela el medio saúde, ambiente, por mas ejemplo. pelo meio Entonces, ambiente também. o porque, bueno, Ou llegan más porque, rápido. não sei, ele Entonces, chega mais eso hay que rápido tomar en cuenta à, pues, todas estas à escola, ao motivaciones escritório. que Temos que pueden ter haber, motivações ¿no? Entonces, diversas. bueno, con el plan queremos dar una hoja E de com o ruta también plano, para los queremos Estados ter miembros y ya hablé de roteiro los claro beneficios. La sobre misión del plan es benefícios asegurar que dos todas las personas planos, tengan acceso a assegurar que ambientes todas as seguros y pessoas oportunidades tenham diversas para ser acesso a físicamente oportunidades activas en su diversas para ser vida fisicamente diaria ativas na sua vida do y dia a dia, contribuir al desarrollo de la salud contribuindo com individual y o comunitaria y desenvolvimento, desarrollo a social, saúde cultural y comunitária e desenvolvimento económico. cultural e econômico. Tenemos recursos en un Temos paquete Active. recursos no Eso o es basado en la pacote evidencia, Active, que é incluye los baseado na componentes evidência claves com componentes chaves. y tenemos una serie de E documentos temos en las muitos também directrices que documentos mencioné de para diferentes diretrizes grupos que de já edad. falei para muitas Hay faixas una guía etárias.
existe uma guia para promocionar atividade física para gente idosa, promocionar atividade física através de meios digitais, promoção de atenção primária em saúde. E também promocionar, caminhar, usar bicicleta, tudo está disponibilizado em espanhol e inglês no nosso site. Essa é a guia de atividade física através de tecnologias digitais. Queremos trabalhar nessa área mais através de tecnologias móveis adequadas e ter sucesso em incrementar níveis de atividade física na população. Essa guia foi desenhada para pessoas idosas, adultos e pessoas que vivem com doenças crônicas e pode ser adaptada a muitas realidades. Tem uma guia que ajuda, tem um guia que ajuda em relação à promoção à atividade física através de atenção primária de saúde. Todos os pacientes de qualquer idade, qualquer faixa etária, deveriam receber atenção, orientação sobre atividade física, não somente aqueles que estão com doenças que não transmissíveis. Existe um enfoque, o 5A, para promocionar a atividade física. Avaliar o nível atual de atividade física do paciente para saber em que áreas o paciente poderia melhorar a atividade física. 2, consultoria do paciente, o que poderia ser feito adicionando essas atividades nas suas rotinas e como reduzir os hábitos de sedentários. E contar com um alvo físico, uma atividade física realista, senão ficar desmotivada a pessoa e de a poucos poderíamos ser consultoria e de a poucos a pessoa poderia ser mais ativa. Assistir o paciente com estratégias, organizar visitas de acompanhamento e referir o paciente para os serviços de apoio se for necessário. Então, os serviços de saúde e os ministérios de saúde deveriam preparar um plano e adicionar isso nas rotinas de atenção primária em saúde. É importante ter protocolos e adaptá-lo ao entorno, preparar uma estrutura de apoio para levar a uma escala adequada e preparar os recursos humanos, o talento humano, a força de trabalho dos serviços de saúde e aplicar o protocolo, fazer um acompanhamento e depois uma avaliação. E basicamente isso está baseado numa melhor evidência e poderíamos orientar os responsáveis em formulação de políticas, programas, fazer parte do entregue de rotina da avaliação. É uma intervenção breve de atividade física e está considerado dos best buys, que quer dizer das intervenções de mais custo-efetividade que a OMS recomenda
para trabalhar em atividade física. Entonces, en realidad, pues ya no hay excusa, digamos, de no Então, a promover realidade é que actividad não tem mais física. excusa para não Y con promover eso atividade quiero física. reiterar los E múltiples com isso, gostaria de beneficios reiterar y os también múltiplos benefícios, agradecer la também atención. agradecer Muchas pela sua gracias. atenção. Muito obrigado. Muchas gracias, Leo. Hay muchas Muito preguntas obrigado, Leo. Tem muitas solicitando los enlaces perguntas de las guías solicitando que en un os momento vamos a links pegar en el chat para para as que todas y guias, que todos daqui tengan a pouco acceso. vamos colocar no chat Solo para que todos comentarles, possam ter tenemos acesso. afortunadamente Só comentar, 500 participantes de manera temos virtual, 500 lo que significa que participantes más de forma personas no se virtual, pueden que unir a la significa que sala mais porque pessoas tenemos não una podem se capacidad unir máxima de à 500 sala, porque personas. temos uma Sin capacidade embargo, el máxima día de de 500 mañana pessoas. estará Porém, la amanhã grabación de este teremos webinario a disponible en gravação el desse campus webinar virtual. Entonces pueden disponível no campus inscribirse, todavía están virtual. para que Podem se inscriban, se puedan verlo de inscrever, manera podem asincrónica y vê-lo de hacer la forma evaluación para poder hacer assincrônica la para fazer a certificación. avaliação, para poder Bueno, fazer dicho a lo anterior, vamos a certificação. dar paso a Bom, nuestra última com isso, presentación daremos passo à nossa última con Carolina apresentação Abanza, quien es com Carolina referente de actividad Avança, física en que el é Ministerio de referente de Salud y atividade Protección física Social no de Ministério de Colombia y Saúde nos va a compartir la experiencia de su na país Colômbia sobre e la implementación, compartilhará a sobre la experiência no seu orientación y país sobre a promoción de orientação e actividad física promoção de en la atividades atención primaria de salud. físicas na Adelante, atenção primária Catalina, de bienvenida. saúde. Pode ir, Muchísimas Catalina, gracias. bem-vinda. Buenos días para Muito todos. obrigada, bom dia a Entonces, en todos. este espacio me voy a permitir Então, nesse compartir espaço, permitirei las orientaciones que compartilhar seguimos as desde la orientações Subdirección de que seguimos Enfermedades desde No Transmisibles y subdireções de Equipo de doenças não Estilos de Vida transmissíveis, para a equipe de fortalecer todo estilos de este vida, para despliegue de fortalecer promoción y todo consejería de actividad física tudo, en tudo atención primaria esse en trabalho de Colombia. atenção Vamos primária na adelante Colômbia. en la siguiente Iremos à diapositiva. frente na El reto más seguinte grande slide. O desafio dentro de, maior y tienes que darle varios dentro, clics, tem que dar dentro de vários nuestra cliques atención dentro es da. hacer que todas estas acciones Fazer coordinadas que y todas as ações complementarias coordenadas, se den. Ahí puedes darle complementares, otros clics, como sejam dadas. Pode fazer outros cuatro. cliques, uns Y lo más 4. importante es que toda esta E o formulación mais de importante é que planes, a formulação políticas, de planos, programas políticas, vean de programas manera armónica la situación a nivel vejam de nacional forma y harmônica a también organização a en nível nuestra nacional e também descentralización na a nossa nivel subnacional, descentralização a nível puesto que contamos con subnacional, numerosos já que actores que temos van a apuntarle a todas estas múltiplos estrategias de atores promoción de la que actividad física. darão a Evidentemente, como estratégia lo da decía atividade Leo, porque la actividad física, como física falou o viene Leo, de la como a atividade promoción hasta física la vem desde a rehabilitación promoção y es importante que este até a trabajo sea de reabilitação, é manera importante que esse integral y trabalho seja de armónico. forma integral Vamos e a la siguiente harmônico. diapositiva. Es Vamos súper até a importante seguinte. que dentro de É estos muito roles importante que cada dentro uno dos tiene unos papéis, alcances, como ya les cada um decía tenha um anteriormente. alcance, como eu Podemos falei seguir avanzando anteriormente. en la Podemos continuar diapositiva. avançando no La garantía del slide. derecho a la A salud es un tema garantia do direito à relevante y por saúde é uma eso questão en muito Colombia relevante. Por isso, nosotros na Colômbia, contamos con el Plan Decenal de Salud temos Pública. o plano de saúde Avancemos a la siguiente. pública. El Plan Seguinte, o Decenal de Salud plano Pública, de como lo Senai vemos en la de siguiente saúde pública, diapositiva, como quedó podemos con ver unos na seguinte compromisos. Este plan decenal slide. está O desde el plano de Senal 2022 está a desde 2031 2022 até y tiene varios 2031 ejes e tem estratégicos. El vários eixos objetivo de manera estratégicos, relevante es todo el de tema de de la forma atención relevante primaria a en questão de salud, atenção primária em especialmente saúde, fortaleciendo las especialmente acciones que tienen fortalecendo todas estas as entidades ações que têm todas subnacionales, essas entidades los departamentos, los subnacionais, os distritos y los departamentos, os municipios distritos, que os conforman nuestro municípios país que para conformam o nosso presentar país todo el para tema de recomendaciones en actividad aumentar física. as Entonces, ustedes recomendações ven em en la atividade diapositiva, en la física. Então, parte pode ver derecha, na que hay diapositiva, na unos parte compromisos direita, para que que tem al alguns cierre de este compromissos plan para que decenal no fechamento nosotros desse hayamos plano podido de incrementar el Senal cumplimiento de poderemos las implementar recomendaciones en actividad o física en cumprimento nuestra e as población, recomendações de no atividade solamente física na nossa desde una população, mirada de não só control de las desde um olhar enfermedades de no controle de transmisibles, doenças sino não también desde la transmissíveis, mas mirada de la também promoción de la salud. Entonces, desde ustedes ven que a impacta promoção da no solo a la saúde, que población impacta não só a que generalmente população padece estas que enfermedades no geralmente transmisibles, padece das sino doenças desde não los niños desde transmissíveis, mas também primaria desde infancia y en los crianças, adolescentes, primeira para que logremos infância estos, e estas metas de adolescentes também incrementar para la conseguir actividad física. Sigamos esses adelante y es objetivos súper de diminuir. importante desde la mirada y lo que É muito contempla importante el desde Ministerio olhar de e Salud contempla o que Ministério de dentro de la Saúde atención primaria
que dentro da atenção primária e saúde e a melhoria da promoção da atividade física sempre tenha intervenções que sejam de múltiplo nível, não só intervenção de forma intrapersonal, interpersonal, com conselhos nessas pessoas, no consultório, atenção aos profissionais de saúde, mas também fazer a intervenção das condições para que sejam facilitadores e diminuir as barreiras para que as pessoas possam cumprir essas recomendações de atividade física e de forma estruturada tenham condições também, qualidades para ter essas atividades físicas quando são mais estruturadas a nível de exercício, para que consigam cumprimento de objetivos terapêuticos, especialmente as pessoas com doenças não transmissíveis. Então, essas intervenções multinível é para nós muito importante. Por exemplo, tudo que a gente está falando em estratégias de mobilidade sustentável, através da mobilidade ativa e que também que tenha já convênios de cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde, onde através de ferramentas e estabelecer ferramentas e utilizar o instrumento, poder ver que tem custo-efetividade quando os territórios incrementam a partir de recomendações em atividade física através do domínio de mobilidade ativa. Através de outro tema importante também para fortalecer e abordar essa questão da promoção da atividade física, é ver os problemas regulares de atividade física que tem nos entornos. Em Colômbia, principalmente importante o que acontece na promoção de atividades físicas no entorno comunitário, através de programas regulares de atividade física. E agora tem um roteiro muito importante que é toda a questão da atenção através de equipes básicos de atenção, através a nível extramural. Esses equipes básicos de saúde têm sobre a liderança, a implementação de um programa, um sistema integrado de plano de cuidado, onde é muito importante chegar ao entorno lar e fortalecer a capacidade dos membros desse lar dentro do cuidado e a gestão de riscos. Não só identificá-los, mas fortalecer também as capacidades. É muito importante a promoção de estilos de vida saudáveis, centrado no que acontece a nível intramural. É muito importante para nós fortalecer as competências desses profissionais da saúde, para que façam uma conselheria breve nos seus pacientes a nível intramural, para poder ser fisicamente mais ativos. Dentro da seguinte diapositiva, veremos as competências que têm essas entidades subnacionais, denominadas na Colômbia Secretarias de Saúde, que visibilizar através da promoção de estilos de vida saudável, através da promoção de atividade física, como são feitas essas intervenções para melhorar o cumprimento, mas também fortalecer tudo que é o componente de controle de doenças crônicas através da estratégia de intervenção, que é a promoção de atividade física numa intervenção não farmacológica, para conseguir o controle de doenças não transmissíveis, também através da política de saúde mental, ver as bondades que tem a promoção de atividade física e a promoção de saúde mental no nosso país, através do componente de saúde ambiental, tudo que é mobilidade saudável, segura e sustentável através da promoção e a mobilidade ativa. Vamos com a seguinte, já com a competência de serviços de saúde e prestadores de serviços de saúde, talento humano e saúde, ver a conselheria, saúde específica e ver o monitoramento através das intervenções, através do que fazem. Muito importante, processos, desenhos de intervenções, chegar a estabelecer processos de monitoramento, acompanhamento e avaliação das intervenções, visibilizar o custo-efetividade
efetividade para conseguir sinergias financeiras e técnicas que façam que esses programas, a conselheria, a promoção se torne sistemática nos serviços de saúde e seja visibilizada para que sejam custo-efetivas para destinar recursos com esse propósito. Vamos à seguinte. Na Colômbia, nós fizemos um convênio com o Ministério de Deporte, comunidade científica, universidades, diretrizes para a promoção de atividades físicas, conselheria, especialmente para fortalecer os processos dentro dos serviços de saúde e brindar sistemas da saúde, sem importar a especialidade, se são enfermeiros, psicólogos, médicos gerais, médicos familiares, ou possam intervir nossos pacientes com algumas chaves de conselheria e de atividade física. Isso se faz através de algo que é a rota de promoção e manutenção da saúde, que está se fortalecendo também toda a parte de melhorar a questão de conseguir, através dessas intervenções, impactar o risco cardiovascular nos pacientes. O que é importante dentro do documento estabelecer para os profissionais da saúde, estabelecer uma rota de intervenção para que essas recomendações se materializem nos pacientes através da atenção intramural. Então, é muito importante essas 4 etapas visibilizadas: avaliação do paciente, fazer a conselheria breve, realizar a promoção e recomendações de exercícios e chegar até a derivação do paciente aos programas ou serviços ou fortalecer os entornos que queremos. Vamos à seguinte. Dentro da avaliação de atividade física do paciente, é muito importante fazer perguntas sobre a atividade física que faz o paciente para sensibilizar os profissionais de saúde, para que em cada atenção possam fazer essas perguntas dentro da conselheria breve. Muito importante que essa conselheria breve descanse nas teorias do câmbio de comportamento para que possam acompanhar de forma efetiva esses pacientes. E a seguinte, fazer uma recomendação de atividade física e prescrição de exercício como tem que ser. Podemos avançar o seguinte. Dentro da promoção e recomendações, é muito importante insistir ao profissional da saúde que gere uma recomendação por escrito que possa ser detalhada, como falamos e receitamos os pacientes de forma escrita, algumas medidas farmacológicas, para que o profissional da saúde também tome um tempo para fazer essa prescrição, essa recomendação de forma escrita para o paciente, porque muitas vezes o paciente poderia esquecer quando ele chegar em casa. Então, é melhor deixar escrito tudo. E de forma muito importante, a forma 4, a derivação, a remissão ou derivação do usuário à oferta local. Dentro da derivação, estamos dizendo ao profissional da saúde que pode colocar dentro do sistema de estatística que chamamos acá dos RIPs, que é o registro de atenção, que possa colocar o código onde foi dada a derivação, onde poderemos ver de forma estatística que foi impactado o paciente com o processo de conselheria. O outro é reconhecer a oferta local para que esse paciente possa saber o que pode fazer no seu entorno nessas situações. Se o mais fácil é fazer essas recomendações no domínio do transporte ativo, que faça no trabalho, na sua instituição educativa, mas que possa ter uma derivação nos entornos, porque, como pode ver na diapositiva, são muito poucos os pacientes que ficarão dentro do sistema da saúde fazendo essa atividade física ou exercício. Pode ser por serviços de terapia física ou serviços de reabilitação cardíaca, mas teremos que ver o que está acontecendo em outros entornos comunitários, entorno laboral, entorno educativo. Vamos ao seguinte. É muito importante dos logros que a gente conseguirá nesse tema, o que se conseguiu fazer alguns municípios, alguns departamentos a nível local, onde puderam ver o custo-efetividade e poder ver um retorno
econômicos de incrementar os programas regulares nos seus pacientes com doenças não transmissíveis. Por exemplo, aqui tem um estudo no departamento do Cauca que por cada peso depositado em programas de atividade física tiveram um retorno de 1,7 e 2,2, retorno em pesos, peso incluído nos programas de promoção de atividades físicas. No seguinte, outra ferramenta que se fez, a ferramenta HIT, que conseguimos ver a custo-efetividade de incrementar tudo que é mobilidade ativa no nosso país. Foi um estudo também de cooperação com a OAPS, a OPAS, e conseguimos ver que tem um retorno, uma poupança entre 2,6 e 37 milhões, 337 milhões de dólares por ano, dependendo de que tanto usaram a bicicleta nesses municípios que vocês veem no nosso país. E que evitava com o uso da bicicleta entre 2,257 mortes por ano, por incrementar a mobilidade de forma segura no nosso país. Então, esses exercícios de estudos de custo-efetividade são muito relevantes para nós, para poder fazer as sinergias financeiras e recursos técnicos. E já no final, para fechar, falar dos desafios que temos, que são principalmente harmonizar os instrumentos de política pública a nível territorial, principalmente porque a promoção da atividade física acontece nos entornos que usarão outros sistemas de informação e que temos que utilizá-los e trazê-los para os sistemas de saúde para saber se as pessoas que utilizaram a realidade física através do comunitário, da mobilidade, o que impacto estão trazendo no controle da saúde e promoção? Especialmente, uma parte importante é a gestão do conhecimento para tentar fortalecer as capacidades dos nossos profissionais da saúde, para que de forma sistemática recomendem a atividade física nas nossas atenções e fortalecer as estratégias de informação e comunicação e ter sistemas de informação e desenho e implementação de rotas intersetoriais para o que eu falei, que esses dados que temos poderemos ver como impactam na saúde, a qualidade de vida e o bem-estar da nossa população. É o seguinte, bom, esse é o que eu tinha para falar no dia de hoje desde a Colômbia. Muito obrigada. Excelente, Catalina. Muchas gracias por tu Muito presentación. obrigada, Catalina, Tenemos pela sua únicamente apresentação. 8 minutos para Temos 8 algunas minutos preguntas. para Creo algumas que vamos una para perguntas. actividad física Acho y que una vamos para pegar uma para alimentación atividade saludable. física Les e uma pedimos para a nuestros alimentação saudável. panelistas Pedimos que a nos nossos ayudan painelistas prendiendo se ajudam su cámara. ligando Vanessa, as suas ¿tendrás lista por câmeras. ahí alguna de Vanessa las terá preguntas alguma para nuestros lista panelistas? pronta, alguma pergunta para nossos painelistas? Estás en mute. Você está em mute. Gracias. Obrigada. Bueno, primero que nada quisiera agradecer Bom, primeiro eu a gostaria de nuestros agradecer colegas de Brasil nossas y duas colegas Colombia do que Brasil e realmente han Colômbia, que presentado realmente sistemas muy apresentaram innovativos y que sistemas muito funcionan. inovadores Creo que que eso vale la funcionam. pena rescatar. Acho Los que best vale a buys pena resgatar funcionan, os best vemos el buys. ahorro significativo que Funciona, esto vemos a poupança representa. significativa que Tenemos representa. acá, bueno, he estado mirando Temos algunas de aqui, las bom, preguntas y hay vi algunas algumas que das se perguntas e repiten. temos algumas que são Aquí hay repetidas. una de Temos Javier aqui Peinato uma de Ribeira Javier que dice, ¿cuáles Peinato serían las Ribeira, que diz quais são as recomendaciones recomendações para para iniciar iniciar terapias de terapias de adultos atividade física sedentarios em que adultos trabajan en un sedentários entorno que trabalham num administrativo? entorno Quizás administrativo. debería leer esta pregunta Talvez poniéndome de pie deveria para alinearme con las fazer essa recomendaciones de no pergunta estar sentados colocando em demasiado pé tiempo para me y no alinhar com as recomendações de não quisiera ficar tanto comenzar tempo en sentado, eso. mas ¿Qué se algum dos hacemos painelistas entonces gostaria si de nosotros comentar sobre trabajamos isso, muitos de sentados la nós mayor parte del trabalhamos tiempo o sentados a nuestro maior trabajo parte do requiere tempo, que o nosso estemos trabalho requer inmóviles o sin, de a gente sin poder hacer estar 10.000 sem pasos poder o nos 5.000 mexer pasos 10 en mil un día? passos ou ¿Qué propuestas creen mais que se por pueden dia. Quais implementar aquí? propostas vocês acham que poderíamos implementar aqui? Bueno, tal vez yo puedo mencionar Ou talvez algunas eu cosas. poderia mencionar algumas coisas. Bueno, la terapia física Bom, a pues ya terapia dependería, física já digamos, de depende la condición individual da del condição paciente, individual pero do paciente, sí, mas en general, sim, actividad em física se debe geral, a atividade promover en todos los física se deve entornos promover em y todos en os el entorno entornos. laboral es uno
laboral é um deles. Sí, pues los escritorios que se pueden subir Os ayudan, escritórios también que pueden tener conseguem se elevar reuniones também no ajudam a ter sentados, reuniões sino não parados. También pueden sentados, haber mas em pé. mensajes Esse alusivos também é mensagens en las alusivos escaleras. Las nas escaleras deben ser escadas. Nas pues escadas devem agradables ser y agradáveis motivar a la actividad e física motivar a y atividade estar física, limpios y estar bien limpas, iluminados bem para que iluminadas, sea pues un para placer, que digamos, seja um de prazer subir las escaleras realmente en lugar de subir a escada, coger né? el ascensor. Em vez de utilizar o También elevador. las compañías Também as pueden companhias fomentar el podem transporte fomentar o activo transporte a sus ativo. empresas al As suas tener empresas tendo suficiente espacio o opciones para suficiente poder espaço, estacionar opções para una poder bicicleta o para guardar uma poder bicicleta, bañarse, digamos, estacioná-la, y tomar um banho. em, incluso pues las empresas pueden Inclusive, também dar as empresas podem también dar como também subsidios como económicos subsídios para promover el econômicos uso para de la promover o bicicleta, uso da como dar un bono bicicleta, para comprar como una dar nueva um bônun para bicicleta comprar o uma boa bicicleta, dar, uma digamos, bicicleta incentivos nova, por financieros exemplo, como para incentivos personas que financeiros vienen para con transporte pessoas que público vêm al com trabajo transporte y no público con até o sus trabalho, não carros. Entonces com hay seu muchas carro, né? opciones y Então tem como muitas mencioné, opções, bueno, al como tomar falei, transporte bom, público quando pega automáticamente transporte como público, caminamos de la casa automaticamente hasta caminhamos da la casa até estación y de la a estación estação e da al estação trabajo, até o automáticamente trabalho, somos más automaticamente físicamente somos activos mais que cuando fisicamente ativos que usamos quando a el carro. gente usar nossos carros, né? Gracias, Leo. Quizás puedo tomar una Muito obrigado, pregunta y un Léo. Eu gostaria comentario con de relación a ouvir um alimentación comentário que sobre hizo otro alimentação que fez um participante, outro participante. this is in English, Ricky Ronaldo Therick. He says that one thing that has become of concern right now is how to control Ele local diz que markets alguma and how easy it coisa is que não because podemos markets fazer are the agora, man's ou que seria de currency, the muita quality control importância, of local seria markets and controlar o things sell their mercado, ou food, seja, packaged products, packaged a drinks and other harmless qualidade de goods. And this is controle a dos constant mercados, challenge. também do Perhaps, empacotamento Leo, em you could base de answer alimentos, da that. produção de We talk about alimentos. market Talvez você control queira falar of alguma markets coisa and sobre isso, and quanto à before regulação desses Fabio, just some other mercados e comments about antes do Brasil se manifestar, um outro Xarope de maíz e fructosa são ingredientes comuns nos alimentos ultraprocessados. É um comentário da Mercedes. Brasil, você tem a Talvez palavra, primeiro ou Fábio? ouvir, vi que a Patrícia Jaime talvez queira fazer um comentário e eu posso depois agregar também. Acho que para as duas perguntas, né, Patrícia? Acho que Sim. Bom, são excelentes perguntas. Sem dúvida alguma, acho que a gente precisa combinar ações que são ações de cuidado integral com ações regulatórias, né? São ações de proteção à saúde que, independente dos comportamentos individuais, vão proteger as pessoas em relação ao ambiente alimentar não promotor da saúde. Então, medidas de regulação de publicidade, de marketing, de rotulagem nutricional, elas são essenciais na agenda da promoção da saúde. O Brasil e a América Latina têm vivenciado algumas experiências. Mas, por outro lado, um país que tem um sistema de saúde orientado pela atenção primária, ele não pode deixar de ter o compromisso de orientar e qualificar as equipes de saúde para que implementem seus guias alimentares, né? Acho que não são iniciativas conflitantes, mas iniciativas complementares. E o que a evidência científica tem mostrado é ainda uma certa dificuldade dos profissionais de saúde em utilizarem os guias alimentares, que são as diretrizes oficiais no país sobre alimentação saudável. Então, era um pouco essa a experiência. Ainda mais se tratando de um tema como uma nova inflexão, né, na compreensão entre alimentação e saúde, que é trazer o conceito dos alimentos ultraprocessados, e que muitas vezes ele é atravessado, inclusive, por uma incompreensão da melhor evidência disponível e como orientar a população em relação a isso. Acho que eu passo para o Fábio complementar. Obrigada. Obrigada, Patrícia.
Yeah, so to answer, to add a couple of points, Rick, because I do Respondendo, see mas that só your colocando mais question also algumas addressed the issues observações, eu about vejo que a sua pergunta também trata food das safety questões too, sobre segurança alimentar, que in não foram addition to tratadas aqui other issues antes, related além to das local outras markets or questões industries. ligadas a So what are the mercados things I think it's locais important to ou make indústrias the de pequeno distinctions ou that micro porte. É the issues importante related desenhar to uma diferença for instance, entre as street food questões or que other kinds of tratam de comidas de rua ou prepared outros foods. tipos de Although alimentos we have those issues, preparados, and this is something that, mesmo que essas as questões Patricia was realmente mentioning, it's sejam something that existentes, e como a Patrícia requires falou, são uma close questão look and que regulations so that requerem this is safe um for exame everyone. muito One of próximo the things that e uma série historically de has been regulações que shown garantam is a that saúde de the todos, amount of mas food that por people outro eat lado, from those historicamente, a quantidade de alimentos que as retailers pessoas is not the consomem one that is desses prevailing over time. vendedores So não the amount of é a street food that people eat preponderante is com just the o same or decorrer even do less of tempo. what A people have been quantidade de eating. alimentos So they're eating much preparados em more of rua ultra-processed vem products, sido a mesma. and that O is, aumento vem no consumo de let's say, alimentos if we're ultraprocessados. balancing the concerns is our E se greatest nós concern. But tentarmos you added equilibrar a as point that I nossas forgot to preocupações, mention essa in seria a my de maior intervention. porte. That is Mas also vocês how we make colocaram uma questão que eu não recommendations falei based on na where minha people buy their food apresentação, too. que tem a ver So com como farmers fazer as markets are recomendações actually a baseadas em good way onde of as pessoas guiding compram os alimentos. people's change to a Ter healthier mercados de purchase. produtores Not é only uma forma de because you're gonna orientar find essa products guinada that em direção a are uma alimentação mais saudável, não the ones apenas that we porque lá vão recommend ser for a healthier encontrados diet, such as the elementos que fruits são and aqueles que vegetables, nós recomendamos para uma the alimentação mais pulses, saudável, but also ou because seja, it's the frutas opportunity e for you vegetais, to buy mas more também seasonal porque é uma products. These will oportunidade para probably be comprar cheaper, produtos they que might be estão more tasteful, and that sendo will help produzidas naquela engage estação. Eles people podem ser menos to caros, ter um a gosto healthier melhor. diet, Isso pode rather than if trazer you as were pessoas, or if engajando they were elas making more numa their dieta mais purchases in places saudável. where ultra-processed products are more easily Mas found, se as then you're increasing their pessoas chances of fazem a maior not, parte das let's say, compras em or having more lugares onde se difficult to encontram resist the ultraprocessados, marketing isso strategies that you can aumenta find uma camada in que those torna mais difícil resistir às large estratégias de venda supermarket que chains, for são instance. So usadas por it essas, por is an exemplo, important grandes cadeias de investment for supermercados. governments Portanto, é um and, of course, for investimento importante societies para to governos e para as promote sociedades como farmers um todo markets, just because promover they will esses be mercados de bringing healthy produtores, food porque for the eles cities, but vão also because trazer they will be alimentos favoring a more saudáveis, alimentos da virtuous estação cycle of development e for the vão country too. criar um ciclo And then, as for the virtuoso de question desenvolvimento para os related países. to Respondendo à the pergunta sobre corn syrups and other sorts of quanto ao fructose and other sort milho, of ingredients of ultra-processed frutose, products. xaropes de milho, So xaropes de there's much more frutosa e ingredients outros than ingredientes the de syrups and the fructose alimentos that can be found in ultraprocessados, tem ultra-processed mais products. ingredientes do que But esses these are xaropes e one, as the frutoses example nesses that was given, produtos one to help ultraprocessados. identify those, but Mas é basically um dos those ingredients that exemplos one cannot que find in ajudam a their identificar kitchen, o que são esses those alimentos. ingredients are the ones Em that can geral, são help alimentos us que or não se help people encontram identify na nossa ultra-processed products. cozinha, mas são Why um regulations dos are not specific to alimentos, those? So I um dos guess the componentes future que podem ajudar of a the identificar os regulations produtos that we're working on ultraprocessados. E eu with acho our que o member states futuro is to das have regulações que nós estamos warning labels buscando or desenhar labeled junto aos ultra-processed nossos products so that anyone Estados-membros can find é those ter and uma avoid forma de purchasing or rotulagem consumption those, clara dos hopefully alimentos in the near future. Thank you. ultraprocessados para que as pessoas tenham muita clareza do que são esses elementos. E eu espero que isso aconteça no futuro próximo. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. Acho que Está temos só correcto, ya alguns tenemos que minutos, cerrar. Leslie, para fechar. Sim, temos que fechar. Gostaria de agradecer a todos sua presença aqui para falar sobre esse tema tão importante, novamente marcado dentro da iniciativa de melhor atenção para doenças crônicas
que está liderando a Organização Pan-Americana da Saúde. Isso é a nível de saúde primária, atenção de saúde primária. E para que isso possa funcionar, é importante ter o apoio da comunidade, da sociedade civil, academia, das organizações governamentais em conjunto. Portanto, agradecemos muito a sua presença, os exemplos que tivemos tanto do Brasil como da Colômbia, inspiram a continuar trabalhando nisso. Também são um convite para que incorporem a nível primário, começar a discussão, ter nosso apoio técnico para continuar expandindo as possibilidades de implementação de atividade física de atenção primária, expandir ainda mais, mesmo com os desafios que foram comentados aqui, os ambientes saudáveis. Não posso fechar a sessão sem agradecer aos colegas da Unidade de Fatores de Risco e Nutrição, Fábio da Silva Gomes, Leonel Leslie, Samara Berhard, que coordenaram a atividade, Cíntia Hospital, que também coordena junto do Dr. Jonas, que não sei se está aqui, Jonas Garcia, que não sei se conseguiu se unir ou não. E claro, nossos colegas que estão interpretando tudo para vocês. E nossos colegas Arança e Mexe, muito obrigada. Esse estará disponível no campo virtual da Organização Pan-Americana da Saúde a partir de amanhã. Esperamos vê-los todos novamente no próximo webinar. Obrigada.